Bem-vindos ao podcast narrativo Envelope Amarelo. Preparem-se para continuar a viver a história de mistério, paixão e reviravoltas. A esta altura, já deves ter ouvido os 3 episódios anteriores. No último episódio, aquele que podia ser o amor de uma vida ficou destruído repentinamente e André ficou sem perceber porquê. Acaba por descobrir que Nádia está prometida em casamento ao próprio do Visconde. Só não sabia ele que, de alguma maneira, um estranho envelope amarelo é o culpado por estragar as suas vidas. Afiem os ouvidos e preparem-se para mais um emocionante capítulo do Envelope Amarelo. Capítulo 4. Um quadro valioso. Mário Portela apresenta a versão podcast narrativa de Envelope Amarelo. Embora o Visconde caminhasse com toda a soberba enquanto atravessava a casa, não deixava de parecer um pouco ridículo. Santiago Fragão de Mendonça tinha as pernas finas e as pernas engelhadas espreitavam fora do robe de cetim azul a cada passo que dava. Era a soberba em pessoa. Caminhava como se estivesse numa passarela de poder. Um jornal que embrulhava um envelope amarelo estava debaixo do braço. E algo pesado no bolso do robe fazia com que a cada passo este bamboleasse aleatoriamente, batendo contra a sua perna. Ele dominava a sua propriedade com a atenção de um gavião e dizia que tinha olhos em todo o lado. Desde muito novo, tinha sido treinado pelo seu avô a ser aquilo que era hoje. Cada gesto era estudado para surtir um efeito determinado, um efeito que ele queria, que ele estudou para conseguir. Ia depender do público que tivesse na altura. Cada expressão de falsa simpatia ou de poder tinha a clara intenção de manipular o observador. E cada frase parecia tirada de uma obra literária para lhe conferir aquele ar altivo e aristocrata que, na verdade, ele não era. Agora, aos 62 anos, ele era exatamente o que queria ser, quando queria ser, e raramente saía do seu registro habitual ou baixava a guarda. O seu rosto, tratado, era igualmente trabalhado com rigor. Cedo descobrira que o bigode aristocrata e a barba de bode lhe conferiam aquela altivez necessária para o destacar dos demais. Treinara as suas expressões durante horas a fio ao espelho. Não era importante o que dizia ou fazia. Ele sabia que o mais importante era como o dizia ou como ele o fazia. Aos 28 anos, quando faleceu Francisco Maria Fragão de Mendonça, seu avô, entrou em guerra aberta com o seu pai e a sua mãe, que viriam a falecer juntos num horrível acidente de viação em Hong Kong. Chamava-lhes fracos e desinteressantes até. Na realidade, pouco tinha convivido com os pais, já que passavam a vida em viagens de estilo ao comando do patriarca da família. Era uma espécie de montra da exposição de poder, misturados com moço de recados. O avô Francisco ensinara-lhe tudo o que sabia e introduzira-o muito novo nos calabouços da maçonaria e do misticismo. Aprendeu a usar essas duas ferramentas com mestria. Mas além de proprietário da herdade e da fortuna dos Fragão de Mendonça, Santiago nada era. Porém, ninguém ousava fazer-lhe frente e conseguia sempre o respeito até de membros de casas reais por essa Europa fora.
Conquistara tudo a pulso, renovara o poder do avô e personificava-o como ninguém. Santiago não tinha paciência para pessoas e o seu respeito pelo ser humano era muito baixo, para não dizer nulo. Pensava constantemente que todos têm um preço, todos têm um segredo. Este era o seu mote, uma herança inegável do avô Francisco Maria Fragão de Mendonça. Quando conhecera a filha do afamado empresário aristocrata luso-germânico, o Dr. David von Strauss, percebera que ela poderia ser o seu bilhete fácil para entrar na aristocracia internacional, com direito a título e muito mais. Ele mandara investigar o indivíduo, como habitualmente fazia, com todos os seus parceiros de negócio, e claro, descobrira que possuía uma longa lista de predicados que ele queria abalroar e tomar como seus. Descobrira que, além de doutorado em filosofia, o seu verdadeiro e completo nome deveria ser Sir David Samuel Albuquerque Sachsen-Coburg-Gotha, e que tinha laços diretos com a família real inglesa da Casa de Windsor. À semelhança dos Windsor, a sua família tomara a decisão de alterar o nome público para deixar de ostentar o infame apelido Sachsen-Coburg-Gotha, tomando o nome da Casa Germânica von Strauss. Nádia era a sua filha única. Na eventualidade de vir a pertencer a esta família por laços de matrimónio, com ela ele herdaria o direito a tomar a si os títulos de nobreza do pai de Nádia. Não ia ser uma batalha fácil, mas Santiago não se acovardava face a nenhum obstáculo. E descobrira mais sobre o Dr. von Strauss. Muito, muito mais. Entrando na sala de contabilidade do torreão da mansão, o Visconde procurou com o olhar aquela réplica do quadro que iria usar para publicamente mostrar em dote de casamento. Lá estava ela, na parede do escritório, imponente e tão verdadeira como o próprio Visconde. Santiago sorriu, admirando a sua compra, e cuidadosamente removeu o quadro da parede e depositou-o sobre a secretária. Algo lhe passava na cabeça que nem notara a cor acobreada da moldura do quadro. Podia ser, de facto, para analisar de perto o traço e a técnica daquela magnífica réplica a óleo. Mas ele não podia estar a marimbar-se mais para isso. Com uma expressão quase maligna, virou o quadro de forma a revelar as suas traseiras. Tal como ele esperava, o quadro estava inserido na moldura por encaixe e possuía um forte forro protetor em tecido. Este era um forro habitual em traseiras de quadros de grande valor, que funcionava não só como proteção da madeira à sujidade, mas também evitava umidades e alterações repentinas de temperatura no material. Cuidadosamente, apalpou o tecido e mediu, por pressão, o espaço interior entre o forro e a madeira do quadro, ficando claramente satisfeito a julgar pela sua expressão sorridente e maquiavélica. Dirigiu-se rapidamente à porta do escritório e fechou-a por dentro. Queria estar seguro de que mais ninguém saberia o que ele iria fazer ali. Depois, procurou uma caneta e um abre-cartas afiado e iniciou a sua operação secreta e bizarra. Num dos cantos superiores do forro levantou, muito diligentemente e utilizando o abre-cartas, os agrafos de ferro, descolando-o e revelando a estrutura e as traseiras do quadro. De seguida, com a caneta, fez um pequeno e misterioso desenho na estrutura. Um sigilo que continha símbolos místicos. Mas a meio, Santiago parou. Parecia não estar certo do que tinha de desenhar. Provavelmente tentava lembrar-se do símbolo correto. Ou então fazia um qualquer ritual mental naquele momento. No final, entreolhou o símbolo, assegurando-se que estava como queria, e desenhou um quadrado à sua volta. Já está, exclamou em voz alta. Ela vai querer procurar e roubar-me, e mal ela sabe que vai estar mesmo debaixo do nariz dela um pequeno toque do meu gênio.
O Visconde desembrulhou o jornal que trazia, revelando o maldito envelope amarelo e quase cirurgicamente introduziu-o no espaço entre o tecido e a madeira do quadro, encaixando o seu lado maior na estrutura que segurava todo o objeto. Abanou ligeiramente o quadro, sentindo se o envelope estaria realmente preso. E depois procedeu à conclusão da cirurgia, fechando aprimoradamente o tecido sobre a estrutura e pressionando os agrafos de metal de forma firme ao seu local original. Depois de devolver o quadro ao local onde estava, o metódico chantagista saiu da sala cantarolando baixinho, jornal debaixo do braço e orgulhoso do seu trabalho. Na sala, o velho Rabi, o quadro de Rembrandt, ficou o fiel guardião do maior segredo da família von Strauss. Dir-se-ia que o ancião retratado por Rembrandt ganhara toda uma nova importância. Era a múmia que escondia a maldição das pirâmides. A ironia. Sentado num banco de pedra alba no terraço das Quimeras, André observava as estátuas que o ornavam. 2 esbeltos galgos lebreiros, os veltros maçons, serviam de apoios laterais. Como ele queria lançar os galgos lebreiros sob a herdade dos 3 coelhos agora. Semicerrando os dentes, imaginava que os galgos lebreiros não deixariam um coelho vivo naquela herdade. Recordavam-lhe Anubis a perambular pelo cemitério, controlando os mortos e os moribundos, guiando as suas almas para o submundo. Bem que André se sentia moribundo naquele momento. Voltara à Quinta da Regaleira quase inconscientemente. A sua cabeça precisava alimentar-se da memória da mulher que lhe faz fluir o seu coração, como se morresse caso a memória se apagasse. Já tinha passado pelo poço iniciático, mas aí a memória tornara-se por si só demasiado dolorosa e enquanto se dirigia para o terraço das Quimeras, fraquejou das pernas mais do que uma vez, quando a sua mente lhe pregara partidas, quando a sua mente lhe lembrara o primeiro beijo. Morrias comigo, André? Conseguia ver-se a caminhar de mão dada com a alemã, tal como há dias atrás. Conseguia sentir o cheiro do perfume dela, o riso ecoava no ar. Conseguia sentir-lhe os cabelos sedosos a escapar-se por entre os seus dedos. Morrias comigo, André? O centro do terraço possuía uma fonte que, como não podia deixar de ser, tinha quimeras. O animal mitológico com focinho de leão, corpo de bode e cauda de dragão. Eram 5 quimeras, dispostas em pentagrama. Tinham sobre as suas patas uma concha de búzio. André parecia estar a ouvir a voz de Nádia a explicar-lhe toda aquela simbologia esotérica. Este tipo de quimeras é originário da Anatólia. Ouviu na sua mente, recordando a sua última tarde ali. As quimeras representam o extremo mistério. Olha, muito como as esfinges e esse género de monstros mitológicos, mas neste caso estão de controle de um representante da água. São dominadoras de emoções. O que é isso que um elemento da água é? Pudera o contabilista entregar as suas emoções a estas quimeras para se controlar e até esquecer que alguma vez conhecera a mulher da sua vida. Perto da fonte, numa das mesas, uma mulher de meia-idade acenava a André. Interrompeu a sua corrente contínua de pensamentos, porém os olhos turvos de lágrimas impediam-no de a reconhecer a esta distância. Senhor André, Disse Natália, a especialista em botânica, de volta à quinta. Veiga, junte-se a mim. André fez o possível para esconder a dor e permitiu-se esboçar um sorriso meio que falso, mas ainda assim simpático, enquanto relutantemente se aproximava. Junte-se a mim, venha. Insistiu a ruiva, que André reconhecia agora. Senta aqui. Como está, doutora?
Quase nem a reconhecia, assim. Desculpou-se André, apontando para o cabelo. Ah, verdade. Ruborizou um pouco. Raramente uso solto. E chame-me Natália, por favor. André puxou a cadeira imediatamente em frente a Natália e, com todas as suas forças, escondeu o turbilhão que a sua vida estava agora. Natália, genuinamente simpática e extrovertida, em menos de 15 minutos de conversas triviais, estava já a conseguir arrancar sorrisos verdadeiros ao atormentado apaixonado. Falava-lhe das aventuras que tinha com as plantas da quinta e, de uma forma muito espontânea, pontilhava as suas frases com pequenas piadas de charme. Natália fora um bálsamo divino para André naquele momento, que a ouvia, deixando que os seus pensamentos fossem limpando, curando, pelo menos da raiva que ele sentia. E é como vês, André. Trabalho tanto tempo com plantas que se encontra um ser humano simpático com orelhas, eu não me calo. Soltou uma suave gargalhada que contagiou o contabilista. Mas se quiseres, tu manda-me calar. Ai não, Natália, por favor. Tranquilizou-a. A ser honesto, a Natália caiu do céu. Não acredites nisso. Tu achas que deixam entrar ruivas no céu? O sorriso de André agora fora de agradecimento e Natália tinha já percebido imensa coisa. Pobre diabo. Aposto que a aventura já deu para o tonto. Já deu merda. Ponderava com misericórdia. Ninguém escapa das malhas daquele aristocrata metido a besta. Ai, eu já te contei que trabalho aqui de momento, mas não me contaste o que fazes por cá. Sempre que vejo alguém sozinho por aqui, ou é o esquisitado dos esoterismos, ou é alguém que não percebeu que aqui não se pesca os ricos para casar. Pois, nem uma coisa nem outra. Na verdade, este local... André fez uma pausa, mas o seu peito gritava por ajuda e esta pessoa parecia imparcial e alheia a toda a situação, o suficiente para servir de receptáculo da sua explosão. Este local traz memórias recentes que eu precisava rever e analisar. Tu perdoa-me, André, mas eu não sou de meias palavras, não sou de chouriços, sabes? Acho que cá viesse por causa do hóspede do teu patrão, não? E qualquer problema de grande porte que te esteja a causar, a julgar pelo teu olhar triste, André. André sentiu-se exposto e fez uma expressão de espanto. Pois, eu... Não, André, eu não sou nem bruxa, nem pertenço aos maluquinhos das secas aqui da zona. Descansa. Eu vivo junto daqui, no sábado. Daqui mesmo. André esforçou-se por evitar, mas a sua expressão de tristeza aumentou de tal forma que o semblante baixou num ápice e o seu olhar desceu na direção do chão. Aliás, ele sentia-se abaixo do chão, num inferno que o queimava a todo segundo e do qual ele não via escapatória. Natália, num gesto quase maternal, pousou a mão direita sobre a mão esquerda dele, fazendo-o levantar o olhar que ameaçava expelir provas de dor em lágrimas. Vá, se não quiseres falar disso, não te vou forçar e posso sempre contar-te histórias de quando eu fazia circo no Algarve. Que achas? Ela tombou ternamente a cabeça para a esquerda e sorriu-lhe. Oh, Natália, é muito gentil. Mas também, já pouco importa. Ele encolheu os ombros, abanando a cabeça subtilmente. Já de nada importa mesmo, na verdade. Não digas isso, rapaz. Ânimo que tudo tem sempre mais do que uma saída. Vocês pareciam tão apaixonados. É um facto. Quase que aposto que a sopista do Visconde não ia hospedar alguém pelos belos olhos que tem apenas, André. Quase aposto que há muita pulga neste cão. Ao que parece, vão casar. Confessou-se André, mais para libertar o peso daquela notícia do peito do que para informar a ruiva. Vão casar, Natália. Tu acredita nisso? Valha-me a santa ingrácia. Casar? Natália deu 2 pancadas na mão de André e recostou-se para trás na cadeira da esplanada. André, ele não dá ponto sem nó. Nunca se deu. Mas ela... Eu percebo, rapaz. Provavelmente ela quer dinheiro ou a posição privilegiada dele. Certamente um casamento arranjadinho para manter sangue ou famílias dali dentro do grupinho. Sabes, para serem puros. Puros. Grupinho como assim? Ia contrapor André,
Porém, parou a lembrar-se todos os detalhes que Nádia sabia da maçonaria e da história da Quinta da Regaleira e lembrou também o quanto ela falava de caminhos místicos e do estatuto do pai dela. André, onde tem um fregão de Mendonça, tem sempre loucura. E levões, historinhas mal contadas, acredita. Olha, eu conheci bem a família, eu conheci bem a falecida esposa dele. Desse cara de bode, se soubesse metade dos rumores e das realidades... Natália preparava-se para encetar em mais um discurso fluido e desta vez o contabilista queria ouvir ainda mais pormenorizadamente e por isso semicerrou os olhos em interesse e manteve-se em silêncio. Há uns 10 anos, a Constança era apenas uma mãe dedicada, nascida em berço de ouro e que nunca tinha feito nada na vida. Ai, mas era tão boa pessoa. Natália recostou-se ainda mais e levantou o olhar como se estivesse a aceder ao seu álbum de memórias mental. A pequena pausa trouxe-lhe um sorriso mais alargado que iniciou num suspiro. Oh, André, tinhas de ver o amor que ela dedicava às duas coisas mais importantes do mundo dela. O pequeno Rafael, o filho lindo, tão lindo quanto era malvadão, e ao seu jardim de flores. Ela escolhia a dedo as plantas, as sementes, amava-as antes mesmo de serem plantadas. Lembro-me de ficarmos horas a tomar chá a falar de flores. O jardim? Ela morreu no jardim, não foi? Perguntou André, cada vez mais interessado. Sabe falar, rapaz? Dizem os médicos que teve uma paragem respiratória provocada por uma alergia qualquer. Deram-me a entender ter sido alergia a abelhas. Que treta! Abanando freneticamente a cabeça. Não foi. Apostava o meu emprego nisso. O cara de bode tem amigos especiais em tudo quanto é canto de gente poderosa. Nem imaginas. A ruiva olhou para os lados como se estivesse a assegurar-se que ninguém os ouvia. Chegou-se à frente, continuando o seu relato num tom quase sussurrante. Nos últimos 3 anos da vida da Constança, pude bem testemunhar ela a enlouquecer. Falava-me de magias, rituais estranhos, culpava o marido até da fome em África. E sabes, andava com aqueles olhos alienados, como se estivesse drogada todo o santo dia, todo dia. Vê lá que o Visconde já tinha proibido de ver o próprio filho e acabou por o enviar para Nova York. Meteu-o no Murray Hill Place. Sabes o que é? O contabilista franziu o sobrolho como se nunca tivesse ouvido falar de tal coisa. Olha, então nem quero saber. Mas o Archibald contou-me que foi ele mesmo que encontrou a senhora morta no jardim, entre as tulipas amarelas. Não vazem cantigas, André. O mordomo faz parte da comandita, de certeza. Ela foi vista ali pela sua acompanhante de dia, uma espécie de secretária ou aia. Desde que a Constança foi a enterrar, nunca mais ninguém viu aquela francesa magricela. Luísa ou Louise, algo assim. E acha que foi tudo inventado por que razão? Sei lá, menino. Já desisti de tentar perceber essa gente. Encolheu os ombros. Por vezes, acho que simplesmente ela já não era útil para o bode. E na verdade, com aquela estranha demência que aumentava todos os dias, ela tornava-se um empecilho e até, muitas vezes, numa vergonha para o cara de bode. Acredita, era tudo muito esquisito. Então, e ninguém imagina que a Natália tem esta desconfiança ou que sabe isto tudo? Ai, tu picas-te? Claro que não. Eu sei bem o meu lugar. Aliás, quase que apostava que nem tinha a noção do quanto a pobre da Constança falava e desabafava comigo. Se soubessem metade do que eu ouvi, eu aparecia ali, no meio dos lírios, com uma alergia estranha ao pólen e o iate. Gargalhou, tomando consciência que tinha sido demasiado técnica. Sabe, mas eu não acredito que a Nádia tenha algo a ver com estas loucuras. André insistiu pensando em voz alta. Nem me acredito que fosse capaz de forjar o que nós tivemos juntos. André, as mulheres fingem orgasmos. Tentou explicar Natália com uma piada brejeira a ver se aliviava a dor do rapaz. Não me imaginas o que eu já vi. Mas olha que se acreditas nisso de forma tão intensa e segura, provavelmente é porque estás certo. Mas que remédio tens, rapaz? A expressão mudou para preocupação. Se ela te amar metade do que eu vejo que tu a amas, ela vai voltar, homem.
Se isso acontecer, vocês vão ter de fugir para uma floresta tipo a Amazónia, assim... Luís! Sei que lhe vai parecer falta de modéstia. Ou que nem sequer a ouvi, Natália. André fechou os olhos por um momento. Era como se imaginasse o rosto de Nádia à sua frente. A Nádia ama-me. Sei que me ama. Sei-o com todas as forças do meu ser. Mas há algo inexplicável que se está a intrometer e a meter o Visconde nesta história toda. A ruiva expressou compreensão e tocou-lhe a mão suavemente, e num gesto de apoio e ânimo, simplesmente assentiu com o olhar embebecido daquela tragédia. Mas não pode acontecer mais e preferia que esquecêssemos tudo. Não muito longe da Quinta da Regaleira, num quarto da mansão da herdade dos Três Coelhos, Nádia ainda o amava. Amava-o ainda mais, amava-o muito. Como ela costumava dizer, amava-o profundamente. De mãos trêmulas, limpava as lágrimas que lhe corriam o rosto. A sua alma ardia de dor. Há dias em que precisamos de chorar, deixar fluir as lágrimas salgadas, a dor que nos comprime o coração. Assim, as emoções contidas tentavam dissipar-se, mas sem grande sucesso. Há dias em que precisamos lutar por dentro, tentar deixar para trás as angústias e os medos para ganhar força e enfrentar a batalha da vida. Há dias em que, amando de um jeito sem jeito, precisamos encontrar a fé e essa força extra que nos pode redimir, que nos pode encorajar, que nos pode salvar. In silence, no one answers, but I still hear your voice. If you'd only come hold me, if you'd only come. Tears flow. Sorry, I'm late again. Let them fall. Sorry, Apesar de tudo e como sempre, André prezava o seu trabalho e sabia que aquela tarde que tirara iria levar a que tivesse que duplicar esforços para recuperar os seus afazeres. Fora a reputação do contabilista e a sua alta capacidade de discrição que levaram em primeiro lugar uma pessoa tão importante como o multimilionário Santiago Fragão de Mendonça a procurá-lo. O fluxo de trabalho contabilístico para uma pessoa deste estatuto é imenso. E mais do que uma vez, o próprio Visconde tinha proposto que ele arranjasse alguém da máxima confiança para o auxiliar. Afinal de contas, dias havia em que André era ainda o seu mensageiro de negócios e também o seu secretário de confiança. No dia seguinte, ainda não eram 9 da manhã quando André entrou no seu escritório, situado ali, no torreão da mansão. Foi uma entrada um pouco a medo, a princípio, mais por reavivar toda a confusão do passado do que pela incógnita do futuro. Sem grande controle sobre si, deu consigo à janela observando o jardim. Tripartido em cores, tripartido em flores. A negra cripta ao centro ganhara mais importância desde que conhecera a alemã. Mas ainda assim, a aura de mistério que sempre exercera sobre ele ditava que os seus olhos se abatessem sobre ela sempre que parava para pensar. Era em tudo uma cópia de uma cripta secular que combinava estilos romântico e gótico, embora o aspecto estilizado e moderno estivesse presente numa espécie de moldura com os retorcidos e cuidadosamente trabalhados ornamentos em ferro fundido negro, tanto no gradeamento à volta da cripta como no telhado da cripta em si. Mesmo àquela distância podia ver os 3 símbolos, frente a cada um dos caminhos usados para identificar a herdade dos 3 coelhos. Já no topo da cripta, os retorcidos ornamentos terminavam numa escultura que a encimava.
aparentemente também em ferro fundido negro, que apresentava um dragão furioso de asas abertas com as suas patas dianteiras sobre uma figura humana despedaçada. André sempre achara que o dragão representava a morte a tirar a vida a um ser humano. Porém, depois de tudo o que descobrira, depois de tudo o que ouvira nos últimos dias, estava certo que aquela simbologia deveria ser bem mais densa e complexa. Bateram à porta do escritório. Pode entrar. Anunciou o contabilista sem retirar o olhar do jardim. Vi que tinha chegado, Sr. André. Explicou uma voz jovem e prestativa depois de abrir a porta. Quer que prepare o seu pequeno almoço na sala comum ou que traga aqui? André virou-se a sorrir à jovem servente da mansão. Bom dia, Olivia. Queria mesmo só um café expresso. Duplo. Tomo aqui, se não se importa. Claro que sim, Sr. André. Volto já de seguida. Quando a empregada voltou com o café e uns biscoitos de canela numa bandeja que pousou na secretária de André, já o contabilista estava imerso em papéis e contas. Tomei a liberdade de lhe trazer os biscoitinhos, Sr. André. São os seus preferidos, canela. Obrigado, Olivia. E já te disse, trata-me por André apenas. A jovem ruborizou sorridente. Claro, Sr. André. André, digo. Desta vez, a jovem corou mesmo, com tanta intensidade que dir-se-ia que no escritório estavam uns 40 graus de temperatura. Com delicadeza, a jovem fez uma pequena, mas atabalhoada vénia e saiu deixando o contabilista ao seu trabalho pelo restante da manhã. O telemóvel tocou abruptamente, despertando André, que estava imerso a inserir os dados no seu computador. A sua secretária era um campo de batalha e encontrar o telemóvel debaixo de tantos papéis foi uma corrida contra o tempo. Bom dia, Sr. Lopes. Cumprimentou André, mal atendeu. Do outro lado da linha veio a voz que ele já esperava por ver identificado no visor do telemóvel. Ora então, bom dia ao Sr. Lopes também. Estou em dívida consigo uma vez mais, sabe, Sr. André? A voz claramente pedia perdão. Então o que se passa? Tinha dito que passava aí hoje de manhã e... Ui, já é meio-dia. Nem dei pelo tempo a passar sequer. Pois, e eu falhei outra vez. Sabe, a minha filha hoje divorciou-se e eu tive de a acompanhar. Sabe, não são estas coisas de tribunais, legalidades e essas coisas. Não ia deixar a minha filha só. Não se preocupe, Sr. Lopes. Aliás, hoje eu vou ter de ir a Lisboa. Pela tarde. Se quiser, posso entregar o quadro na galeria para trocarem a moldura, que me diz. Oh, Sr. André, isso é que era o sobre azul. Não será transtorno? Não é transtorno algum. Não se preocupe que ao fim da tarde entrego o quadro na galeria. Era isso tratado quanto antes, sabe? Eu sei que não há duas sem três, mas desta vez eu vou cumprir. Tê-lo-á no dia seguinte, Sr. André. Palavra. Assegurou o vendedor. Então não se fala mais nisso e ficamos assim combinados. Hoje mesmo eu deixo ficar o quadro em Lisboa. O tempo tinha passado a correr, o que por um lado era bom porque André conseguira trabalhar e recuperar o tempo perdido dos últimos dias. Por outro, era ainda melhor porque a sua cabeça tinha estado tão embrenhada que os pensamentos não fugiram para o pensamento que o assolava desde o dia anterior. As horas passaram rápido e havia imenso que fazer durante a tarde em Lisboa. Tinha de visitar duas das empresas do Visconde para recolher documentação, tinha de ir ao serviço de finanças e ainda passar na galeria de arte. Por tudo isto, levantou-se e arrumou grosseiramente a secretária e, pegando na embalagem própria, dirigiu-se ao quadro exclamando em voz alta como se conversasse realmente com o ancião Rabi ali pintado. E tu? Tu vês comigo.
Carla apresenta a versão podcast narrativa de Envelope